Olá, lindonas, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Eu Mulher. A convidada de hoje é a Dani Soares, é uma rainha que eu tenho a honra de compartilhar esse momento e a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento de vida, posicionamento no digital, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês depois. Antes de começar a falar qualquer coisa, não deixa de curtir, compartilhar com muitas mulheres, porque esse assunto é um assunto de utilidade pública, viu? E aí eu vou falar também agora dos meus patrocinadores que me ajudam a fazer com que esse projeto vá cada vez mais longe. Então, são eles: a Bosco 53, Yang Modeladores, Doutora Lu Rossi, Dolce Modas Calçados e Confecções, Kinésio, Gepeto Móveis Planejados, Gravadora E5 Filmes, FJP Demolição e Antiguidades, Gigi Pet Studio, Cris Biscoitaria, Vila Urbana e Taitrave. Paulinho, roda a vinheta para nós. Então, como eu falei para vocês, a minha convidada é uma convidada muito especial. Quando eu comecei a fazer mentoria com a nossa mentora em comum, que é a Ana Carolina Lisboa, em outubro do ano passado, eu já conhecia a Dani das telinhas, né? Mas a gente não se conhecia pessoalmente. Nos cruzamos num evento ali em fevereiro, de novo, também por um evento em comum. E em maio a gente teve a oportunidade de fazer a viagem Comer, Rezar e Amar para Portugal juntas. E aí a gente estreitou os laços, eu fiz esse convite e gentilmente ela aceitou e é um prazer, é uma honra, Dani, te ter aqui comigo. Obrigado por ter feito essa trajetória, porque ela não é de Caxias, tá, gente? Ela não é de Caxias, mas ela veio até aqui para prestigiar o Eu Mulher e eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai tocar o coração de muita mulher por aí. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Nay. É uma honra também estar aqui e fiquei muito feliz de nos conhecermos um pouco mais nessa viagem, né, tão maravilhosa que foi para Lisboa, para Portugal. E hoje, então, eu estou aqui nesse podcast da Nay para falar sobre posicionamento na vida e no digital. Eu sou a Dani Soares, sou publicitária, sou mentora de mulheres, de empresárias que querem se posicionar, se destacar no digital e hoje levo a minha mensagem, né, através da internet justamente para cada vez mais mulheres entenderem o seu poder de marca pessoal e colocar isso para fora com estratégia, com intencionalidade e sendo leve. Porque isso hoje é a maior reclamação das minhas seguidoras, alunas. Dani, como é que eu me organizo? Dani, é pesado. Dani, eu não tenho tempo. Então, é muito mais do que colocar a tua marca pessoal para fora. É colocar ela com essência e também com leveza. Porque se não for leve, a gente não fica ali. Não fica. A gente cria até ranço da internet, né? Tem dias que não quero nem pegar isso aqui, não quero nem pegar esse Instagram, na frente. não quero nem gravar stories. Meu Deus, tem que gravar. Então, é isso. Hoje, a minha mensagem é essa. Pode ser leve, pode ser gostosinho, tá no digital. Mas precisa de quê? Posicionamento. Na vida. E isso reflete no digital também. Sabe que eu gosto de falar um pouquinho do digital e comparar ele a uma dieta, né? Aquelas dietas restritivas loucas que tu aguenta ali 2, 3 meses, depois não quer mais nem ver frango e batata doce na frente. Do que uma reeducação alimentar, em que a gente vai se habituando a fazer aquilo de forma prazerosa. Eu acho que sim, tudo gera um desconforto. Tudo gera é uma mudança de atitude, é uma mudança de hábito, mas precisa ser de uma forma com que tu consiga manter aquilo por um tempo indeterminado. Né? Então, eu vejo que essa questão assim do tudo que é muito radical, tudo que é muito difícil, a gente não mantém. E a palavra leveza, eu digo, Dani, que ela me segue, né? Ela me persegue. E eu entendo que não é só para o trabalho ou para as coisas que a gente faz, mas é a leveza na vida como um todo. E
todas nós estamos cansadas, estressadas. Não é só o digital que suga a nossa energia. É a sociedade, é tudo que está em torno da gente. E ontem falando, né, sobre a questão do que vamos falar e como vamos falar, foi muito interessante quando tu trouxe, Nayara, posicionamento primeiro da vida, para depois ir pro digital. E sabe, gente, que acompanhando a Dani um pouquinho dessa trajetória, ela fez uma transformação gigante nos últimos meses no digital, na forma como ela falava. E então foi muito gostoso ver essa mudança. Então não precisa ser uma mudança que vai demorar também 10 anos. Desde que ela seja leve, ela pode acontecer de um mês para o outro. Mas se tu tiver com a tua essência formalizada, né? Se tu tiver com aquilo dentro de ti de uma forma que sou isso, né? E aceitar o sou isso, né? Exatamente, porque as pessoas hoje, elas criaram um misticismo em cima do Instagram e do digital, como se aquilo lá fosse o real, se o digital fosse o real, e aqui o offline, o físico, não contasse. Só que, na verdade, o digital, ele é somente um espelho daquilo que acontece aqui, no nosso físico, no nosso offline. Então, muitas vezes, essa mulher está sobrecarregada, está sem se cuidar, está com autoestima baixa, não vai ter vontade de ir lá para os stories, gravar stories falando bom dia, não vai ter nem energia para isso. Então, por isso que eu digo, se a gente não está bem aqui com a gente, dentro da nossa casa, do nosso corpo, que eu chamo a nossa casa, a gente está falando tanto de reforma ultimamente. Sim. Então, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, dentro dos nossos relacionamentos, da nossa ambiência, se a gente não está se sentindo bem, não tem como ter sucesso no digital, não tem como se posicionar no digital. Até porque tudo também é energia, né, Dani? De que forma que as pessoas se conectam contigo? Com a energia que tu emana. Intencionar, porque as pessoas se olham Quando tu se olha no espelho e tu vê o brilho do teu olho ou o não brilho do teu olho, a tua feição, isso é transmitida pela câmera. Então, eu entendo que não tem como, sim, a gente tem fragilidade, sim, a gente tem os nossos dias que a gente não tá bem, tem os dias que a gente quer fugir disso. Isso é normal, a gente é cíclica, né? Mulher é cíclica. Que nem eu tava conversando com uma amiga essa semana, eu disse, eu tô na minha semana de TPM, voltando de um evento extremamente forte, com alto impacto emocional, eu tô com meu físico cansado e eu precisaria, né, daquele momento, sabe, de tu se encolher, ficar quietinha, não falar com ninguém. Aí não sei quem me pergunta, né, tu deu uma sumida dos stories. Gente, eu preciso em alguns dias do mês, em alguns momentos da minha vida também me recolher um pouquinho, e isso não me faz menos produtiva, isso não me faz uma pessoa que não está cumprindo com o seu propósito. É só aprender a se respeitar. Exatamente, porque hoje com o digital é como se as pessoas tivessem uma outra vida, né? Então tem que cuidar dessa vida aqui, mas também tem que cuidar daquela vida lá. E, na verdade, um é espelho do outro. Então, as minhas alunas, por exemplo, quando elas aprendem a se posicionar, quando elas aprendem a produzir conteúdo assertivo, quando elas aprendem a estar ali gostosinho, como eu falei, sendo leve, elas me mandam mensagem assim, Dani, eu não acredito que eu sofri tanto tempo para descobrir que podia ser dessa forma, para descobrir que podia ser assim. Porque, por exemplo, nas minhas mentorias, a gente não trabalha somente a parte estratégica, a parte de venda, que é realmente o que traz sucesso para quem está no digital. A gente trabalha muito a empreendedora como mulher, como essência. Quem é essa mulher? O que ela gosta? Como é que é o dia dela? O que faz com que ela tenha mais motivação? O que desmotiva ela? Porque ela, se conhecendo, ela vai entender os momentos dela, justamente para não ir lá pro digital estressada, cansada, com a autoestima lá embaixo, e aí ela vai transmitir isso no posicionamento dela lá, e as pessoas vão perceber, que nem tu falou, Sim. Tudo é energia, tudo é intenção. Se eu não estou intencionando algo positivo naquele momento, eu não vou receber em troca algo positivo. Então, entender. Esses dias eu dei uma aula para uma aluna minha da Mastermind, que eu tenho um grupo de Mastermind, que são 25 empresárias, que a gente tem um contato mais próximo, é um grupo super exclusivo de empresárias, e eu estava fazendo uma reunião com uma delas,
E ela tava assim, Dani, eu tô estressada, Dani, trabalho, filho, marido, e aí eu tenho que gravar, eu tenho que fazer stories, eu tenho que produzir conteúdo, eu tô sufocada. Eu tô que assim, mulher que não passa por isso em algum momento. Cheia, exatamente. Eu tô assim, parece que eu tô assim, ó, inchada de tanta informação, de tanta coisa. E aí eu falei pra ela, eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu nunca disse pra nenhuma aluna minha. A tua tarefa dessa semana, porque eu dou tarefas para elas, né? Gravar, fazer conteúdo, fazer parceria, fazer live. Eu falei, a tua tarefa essa semana é ficar 7 dias fora do Instagram. Eu falei, tu vai ficar 7 dias sem abrir a rede social. Uau. Eu não quero que tu entre no Instagram por 7 dias. Tu consegue fazer isso? Ela chorou, começou a desabou na hora, assim, e ela falou, consigo, eu vou conseguir. E ela ficou 7 dias fora do Instagram. E ontem a gente fez uma reunião, a segunda reunião depois daquela. Ela falou, Dani, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque naquela semana que eu fiquei fora, eu comecei a sentir presença. Estado de presença. Voltar para o momento presente. Voltar para o momento presente. Porque a gente fica como se a gente ficasse numa nuvem. A gente fala da nuvem, a gente fica numa nuvem ali, né? E a gente esquece de olhar para cá, para o nosso negócio. E aí eu vejo muita empresária me procurando, falando, Dani, quero ter sucesso no digital. Dani, quero fazer mentoria. Dani, quero criar meu grupo de mentoria em grupo, para botar 10, 20, 50 mulheres para o grupo. E aí eu chego para ela e falo, o teu offline, o teu físico, a tua agenda está lotada? Dela, não. Então, não é teu momento de ir pro digital ainda. Não é teu momento de abrir mentoria para 10, 20, 30 pessoas. Se a tua agenda não está lotada, naquilo que tu sabe fazer, que tu deve fazer há anos já, talvez, se não fez uma transição de carreira recente, se ela não está lotada, a tua energia no físico não está chamando as pessoas para trabalhar contigo, para ser tua cliente, para ser tua aluna. Então, não é no digital que tu vai conseguir. Então, eu sempre falo para as pessoas que me procuram, tua agenda está lotada no físico? Ok, é hora de ir pro digital. É hora de criar teu curso. É quando tu não dá mais conta do físico. Exatamente, só que chega muita mulher para mim, às vezes, muita empresária, eu quero ter sucesso aqui no digital. E como é que tá teus clientes aí no físico? Ninguém me procura, ninguém tem interesse no meu trabalho. Tá difícil vender, tá difícil fechar agenda, tá difícil conseguir cliente. Aí acredita que lá no digital, na mentoria ou em uma coisa em grupo, vai fazer isso. Eu falei, não, dá um passo para trás. Porque tu pode usar o digital para lotar a tua agenda no físico primeiro. É isso que tu tem que fazer. Então, não tem que chegar no digital já criando grupos e a mentoria para 50, 100 pessoas. Porque tu não vai fechar 50, 100 pessoas se tu não tem no teu físico ainda 50, 100 pessoas que querem fazer contigo. E sabe, Dani, eu vivi isso na minha pele há poucos dias atrás, né? Não que a minha agenda não esteja lotada. Ela tá dentro do que eu consigo, mas ela não tá lotada. E aí vem aquela ideia, aí o digital vai lotar a minha agenda, né? E a gente vê que na realidade não funciona assim. Então, e te ouvir tá fazendo muito sentido para mim, inclusive, né? Porque, cara, tem lógica, né? Tem lógica, mas o digital nos promete muita coisa e a gente vê que na prática não funciona assim. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho quem era a Dani antes de toda essa mulher transformada aqui que eu tô vendo na minha frente. Porque a Dani tem quantas alunas já? Mais de 1.600 alunas. Mais de 1.600 alunas. Mas tu não começou com 1.600, né, Dani? Não, eu comecei com 0 alunas. Uma que acreditou em mim, depois veio 2 e veio 3. Eu comecei a minha trajetória no digital em 2017. Para 2018, porque eu era CLT, trabalhei CLT muitos anos, até 2016. Eu trabalhava no CLT, eu sou publicitária de formação, então trabalhava em agência de publicidade em Porto Alegre e acreditava que aquele era o meu destino, aquele era meu caminho, mas eu não era realizada ali, porque o mercado pagava pouco, e o mercado era muito competitivo nessa área, todo mundo falava, tem que ir para São Paulo para ter sucesso nessa área. E eu pensava assim, não pode ser isso. E aí eu tenho que ir para tão longe. Exatamente, eu pensava, não, eu vou fazer a minha trajetória. E só que eu era ferrada. Não tinha dinheiro para nada, era CLT, eu ganhava um salário mínimo como CLT e morava sozinha em Porto Alegre e estudava, pagava minha faculdade também. Então era assim, era um aperto do aperto do Tudo aperto. Medidinho. Tinha época que eu tinha que negar convite para sair de casa com minhas amigas porque não tinha dinheiro para ir num barzinho, pagar uma conta de um bar. E aí chegou um dia
que foi o dia decisivo para eu sair do CLT, que foi o dia que eu entrei no supermercado em Porto Alegre e eu precisava comprar um shampoo e um desodorante, que estava faltando. E eu fui passar meu cartão no caixa e o cartão não passou. Eu lembro que deu 28, 30 reais a compra e o meu cartão não passou. E eu, como assim? Aí eu fui entrar na minha conta, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar um desodorante e um perfume. Eu fiquei arrasada. Aquele dia eu fui pro carro, chorava. Eu falei... E eu estava com 27, 28 anos nessa época. E eu pensei, o que eu estou fazendo na minha vida? Trabalhando, porque eu trabalhava muito, sempre fui muito dedicada no meu CLT, sempre quis me destacar dentro das empresas. Eu não sou reconhecida, eu não recebo a altura, nem reconhecimento intelectual, nem reconhecimento monetário. O que eu estou fazendo? Não posso comprar um desodorante, um shampoo, que é o básico para uma mulher, para um ser humano. E aquilo ali me consumiu, eu fui pro carro, eu chorava, eu falei, não pode ser assim. E aí eu peguei o carro e estava indo pro trabalho depois do mercado, eu falei, vou pedir demissão, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar na minha zona de conforto. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar empurrando com a barriga, eu vou continuar mês que vem não tendo dinheiro para um shampoo e para um desodorante. Falei, não, chega. E eu já estava namorando o meu atual marido na época, só que ele morava no litoral e eu morava na capital. Uhum. E a gente tinha um relacionamento à distância. E eu falei, vou pedir demissão, vou largar tudo, vou pra praia. Ai, que delícia. Vou viver da minha arte. Largar tudo e viver da minha arte na praia. Vou vender coco na beira da praia. E literalmente fui vender minha arte na praia. Olha. Abri uma empresa de pulseiras. Eu fazia aquelas pulseiras manuais, sabe? O Que pulseirismo show, na né? época. Umas pulseiras bem borro, chique, que a gente chamava na época. Por quê? Porque na minha infância, sabe aquelas pulseiras, aquelas caixas cheias de miçanga? Sim. A minha mãe sempre me dava aquilo lá e eu ficava dias e dias fazendo pulseira quando eu era criança. E quando eu cheguei na crise do CLT ali, que eu não queria mais CLT e não sabia o que fazer, eu falei, o que eu sei fazer? Além de publicitária, né? Eu falei, vou fazer pulseira. Eu gosto, e era uma coisa terapêutica pra mim. E aí eu comecei a fazer pulseira, e aí eu abri a Yes Pulseiras, que foi a minha primeira empresa, e eu abri ainda junto com o CLT, porque eu não, aquela segurança, sabe? Sim, de ainda manter. Vou pedir demissão daqui a 30 dias, mas vou começar pelo menos essa empresa aqui para eu ter um suporte. Um suporte, exatamente. E foi assim que eu comecei. E aí deu uns 30 dias, pedi demissão do meu emprego, botei toda a minha vida no meu carrinho, tinha um Cliozinho, bolinha, assim, 2 portas, botei toda a minha vida ali e fui pra praia, vender literalmente a minha arte na praia. Que delícia e que desafio. Nossa, assim, foi muito desafio. Eu tô pensando dentro de ti como é que tu organizou isso. E sem autoconhecimento nenhum, tá? Não conhecia constelação, não fazia terapia, nada. Então, aquele vulcão aqui dentro, sem saber, e sem referência de empresárias. Porque eu vinha do meio CLT, eu não conhecia empresárias, eu não tinha amigas empresárias, eu não tinha contato com empreendedoras. Então, eu não sabia como era esse mundo de empreender. Eu olhava vídeo no YouTube, precisava fazer como fazer uma planilha de Excel para guardar os gastos lá e organizar a empresa. Via vídeo no YouTube, então eu não tinha uma troca. Olha, como é que tu faz tal coisa? Mas tu teve uma decisão, Dani. Tu decidiu não estar mais ali. Tu decidiu fazer diferente. A gente não... No momento não se tinha o controle do que iria e como iria acontecer. Que é literalmente a gente deixar nas mãos de Deus, né? A gente eu não sei o que fazer. Só coloca algo no meu caminho. Eu entendo que essa decisão é o ponto-chave para todas que ou fazem transição de carreira, ou para mudar um casamento, ou para mudar um padrão de vida, ou para melhorar a sua postura de vida no mundo, porque tu não precisa fazer uma transição de carreira, tu não precisa separar, tu não precisa se tornar sei lá, master não sei das quantas, tu precisa sair do lugar, entrar em ação, só que a gente só entra em ação se a gente tiver uma decisão. Exatamente, porque daí tu coloca o universo em movimento junto contigo, né? Tu intenciona, as coisas começam a vir. Isso mesmo eu não tendo esse conhecimento do sistêmico, né? Da lei da atração, que hoje também é um conhecimento que eu estudo bastante. Eu já sempre pensava positivo. Eu pensava, não, vai ter que dar certo. Alguma coisa vai dar certo, alguma coisa vai acontecer. Então, e eu sempre fui assim, né? Na minha vida. Só que eu não tinha esse ímpeto de, vou sair do CLT e vou empreender. Então, quando eu cheguei na praia em 2016 para 17, eu cheguei lá
uma mão na frente e outra atrás. Fui morar com meu marido, né, com meu atual namorado, na época ele era namorado ainda. E aí começou, vamos agora alavancar essa e as pulseiras, porque agora isso aqui se tornou a minha fonte de renda principal, eu tenho que fazer dar certo. E aí eu comecei, e começou a dar certo, e a gente saiu na Zero Hora, e a gente saiu em grandes veículos, e várias influências aqui do estado começaram a usar aí as pulseiras e a falar. Só que o que aconteceu? Aquilo ali não era a minha essência. Aquele negócio não era a minha essência. E aí vem uma coisa que tu falou agora. Não precisa de uma transição de carreira. Eu não precisava largar a publicitária. Eu não precisava abandonar a Dani publicitária. Eu precisava olhar para essa Dani que escolheu essa profissão porque ela amava essa profissão e ainda amo. E como é que eu posso pegar esse conhecimento que eu já tenho e hoje transformar a vida de outras pessoas? Dani, eu vou te interromper um pouquinho porque a minha mãe tem comércio há 35 anos, né? Eu nasci praticamente em berço de comércio. E eu sempre trabalhei na área comercial. Então, a minha expertise do comercial, não comercial digital, isso eu tô aprendendo, o marketing digital eu tô aprendendo no meio do caminho, mas o comercial de físico, né? Então, sempre foi a minha grande expertise. Trabalhei em 2 multinacionais, fiz cursos no Brasil, fora do Brasil, né? De gestão. Então, eu me especializei muito na área de vendas e adoro vender. Porém, chegou um momento que eu fiquei saturada do que eu estava fazendo. E aí foi aí onde eu entrei em contato com uma essência minha que eu não conheço, com uma parte de mim que eu não conhecia. Decidi fazer a transição de carreira. E a gente fala muito em honrar, né? Honrar o que veio antes. E por alguns meses eu neguei a história, não quero mais vender, não quero mais saber disso. E daí eu pensei assim, tá, eu tô fazendo uma transição de carreira, mas como eu vou me vender nesse novo momento? Como as pessoas vão me conhecer? Como eu vou oferecer uma hora de terapia sistêmica? Como eu vou oferecer uma constelação? Porque eu acho que a constelação é só uma ferramenta. Né? A terapia é o que vai te ajudar a organizar mentalmente como chegar onde tu quer. Então, entendo que elas precisam andar juntas. E eu comecei a olhar e disse, gente, eu preciso vender. Eu preciso me vender. E tá, agora sim, né? Vamos voltar atrás, humildemente, agradecer as vendas, agradecer todos os cursos, tudo que veio antes, porque agora eu preciso disso para trabalhar esse meu outro lado, que é esse novo momento de vida. Então, tudo é aprendizado, né? Mas a gente, às vezes, só se dá conta que esse aprendizado existiu quando a gente se depara com aquela dificuldade, aquele momento em si. A gente muitas vezes está sempre recomeçando, como se a gente não desse valor para toda aquela bagagem. E hoje, é isso que eu ensino para as minhas alunas hoje, é pegar tudo que ela já viveu, de bom, de perrengue, de vitória, e transformar isso no método dela. Porque quando eu percebi isso lá no finalzinho daí as pulseiras, quando eu me toquei que não é isso que eu quero fazer. Eu gosto de fazer design, eu gosto de fazer storytelling, eu gosto de escrever roteiro, eu gosto de vender. E isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque somos todas vendedoras. Se você é uma empresária, se você é CLT, não interessa. Você está vendendo. Você está vendendo o seu tempo. No CLT a gente vende nosso tempo. Ou você está vendendo o seu produto, seu serviço, se você é empresária. Então, somos todas vendedoras. Se você não se enxerga assim, provavelmente você está com muita dificuldade aí na sua empresa. Porque se você não se enxerga como uma vendedora, você precisa começar a ter esse olhar. Porque quando eu entendi que eu também era uma vendedora, porque eu falava a mesma coisa. Eu não sou vendedora. Não. No máximo, eu consigo administrar a empresa, preciso contratar vendedores para a empresa. E existe também a crença do vendedor chato, né? Que Casas Bahia. Eu acho que quase 90% da população tem a crença do vendedor chato, que é aquela coisa de quando a gente era pequeno, de ouvir nossos pais, mas esse cara é chato, esse não para de insistir. E aí tu vai criando aquelas crenças. Eu não tive essa crença, né? Porque na veia sempre veio a questão da venda antes, né? E eu entendia, para eu ganhar dinheiro, eu preciso vender. Então, não tinha uma questão do dessa crença do vendedor chato. Mas existia um momento que eu não queria mais fazer isso. E eu sempre ouvia em todos os treinamentos, vocês se vendem um tempo todo. Vocês se vendem para o marido, vocês se vendem para os filhos, vocês se vendem para os amigos.
Por quê? Porque a gente precisa, a gente não necessariamente precisa, mas a gente mostra para as pessoas o que a gente tem de bom. A gente tá no mundo em que a nossa essência é o pertencimento, né? Eu preciso pertencer a algum lugar. Para eu pertencer a algum lugar, eu tenho que fazer um movimento. Que movimento é esse? Me vender. E as pessoas não se dão conta disso, de que para a gente ser aceita, de certa forma, dentro dessa questão do pertencimento, a gente precisa se vender. E muitas vezes chegam clientes, alunas para mim, que dizem assim, Dani, eu quero ir para o digital, quero gerar conteúdo, quero aparecer nos stories, estou disposta. Tá, mas o que tem para vender? Por enquanto nada, minha agenda tá boa assim. Eu falo assim, mas para que tu vai gerar conteúdo? Por que tu vai ficar lá? É um equilíbrio de troca. Não adianta também eu ficar lá só entregando conteúdo, entregando dica, entregando direcionamento, entregando o caminho e não receber também de volta. Sim. Então, isso também é uma coisa que tem que cuidar muito as empreendedoras que estão lá no digital só gerando conteúdo e esquecem que são vendedoras e que tem que vender. Eu falo, quantos links você colocou de venda nos seus stories essa semana? Eu coloco link toda semana de venda lá, ou um link de formulário, ou um link de compra direto no Eduz, ou coloco um link para o WhatsApp para falar com o time de suporte para comprar algum produto meu. Então, quanto você está vendendo? Porque gera conteúdo, fala que faz isso, fala que faz aquilo, fala que resolve o problema da cliente, e no final não consegue fazer um pitch de venda. Não consegue dizer, olha, eu tenho esse produto aqui para vender que vai ajudar você nessa questão. Então, se enxergar como uma vendedora é muito importante. Isso é posicionamento. É se posicionar como dona da sua empresa, dona da sua marca, dona da sua vida. Porque não é o outro que vai vender. Se você não sabe vender o seu trabalho, o outro não vai saber vender por você. E existe muito uma questão também, Dani, isso eu também vivi na pele, né? Eu falo porque eu trago muito coisas que eu vivo dessa transição de carreira. Eu sempre trabalhei no físico e eu vou vender no digital. Mas existe uma linguagem para falar no digital. Existe uma forma de tu se portar no digital. Não é só a questão do posicionamento, mas existe uma estratégia por trás disso. Da onde vem a estratégia? Eu não sei, não tenho ninguém que me ensine a fazer isso, eu tenho que estudar isso. Aí as pessoas vão lá, vendem, e aí não sabe por que vendem. Não é que tu não soube vender, não é que tu não sabe fazer isso. É porque existe uma linguagem certa que o digital trouxe. O digital trouxe muita conexão, mas existe uma forma de a gente se conectar. Não é o olho que a gente tá aqui, né? Não é eu perceber o sentimento da Dani, não é o toque físico, o tom da voz. Tudo isso existe uma forma de se fazer no digital. Exatamente. Que eu acredito que isso também entra dentro do posicionamento, né? Totalmente, até porque dentro das minhas mentorias, por exemplo, eu trabalho uma ferramenta que a gente chama os arquétipos de marca, que ele vem de uma teoria dos arquétipos lá de Jung, então não é algo que a gente utiliza hoje justamente para mapear a personalidade da empresária, para fazer com que ela entenda justamente isso. Quem sou eu? Como é que eu quero fazer essa venda? Como é que eu me posiciono? Como é que é o meu tom de voz? Como é que eu me porto na frente da câmera? Porque às vezes as alunas chegam assim, Dani, eu não sou uma pessoa efusiva, eu não sou uma pessoa que fica rindo o tempo todo e falando e gesticulando, eu sou mais reservada, eu sou mais quietinha, eu sou mais na minha. E isso não tem problema você ser assim. Cada uma de nós tem a sua personalidade. Então, justamente, por exemplo, nas minhas mentorias, eu entendo a essência dessa aluna, eu entendo essa personalidade dela e a gente traça a estratégia conforme essa personalidade dela. Porque não adianta eu querer que uma pessoa um pouco mais contida, né, que fala um pouco mais pausadamente, que ela seja, bom dia, gente, como é que vocês estão? Hoje vocês vão aprender comigo aqui sobre arquétipos de marca. Talvez ela não seja assim, talvez ela... E ela nem se conecte contigo. Exatamente, então ela precisa entender quem ela é, como é que é a comunicação dela, para daí ela criar um plano de posicionamento. Ela não precisa ser igual a todo mundo que está no digital. Até porque eu entendo algo que ficou muito claro para mim. Eu não me lembro de onde eu ouvi ou se isso veio como insight, mas eu não tenho concorrente. Por que eu não sinto que eu tenho concorrência? Existem muitas mulheres que falam sobre o feminino. Existem muitas mulheres que têm podcast. Existem inúmeras pessoas no mundo que fazem isso. Mas quem se conecta comigo se conecta com a minha essência, né? E que essência é essa? É essa essência, quem se conectou com essa essência... os outros não vai fazer... Os outros posicionamentos, os outros profissionais, para ele não vai fazer sentido.
né? Então, por isso que vem os seguidores, por isso que vem as pessoas, os teus clientes, é daí que vem a tua agenda, é quem tu é. Exatamente. E não o que tu oferece. Exatamente, porque hoje a gente está disputando uma vaga no mar de bolinhas de stories, no mar de feed que as pessoas ficam rolando. Então, a tua personalidade, a tua essência, o teu jeito vai conectar com alguém. Tu precisa se destacar nesse mar de bolinha para mostrar justamente que, olha, eu sou igual a ti, ou a gente tem isso aqui em comum, ou eu posso te auxiliar com esse meu conhecimento. Então a gente precisa saber trabalhar essa nossa personalidade justamente para que a gente não ser engolida no digital, porque é muito fácil chegar para lá, olhar para o lado, o que ela está fazendo? Olhar para o outro, o que ela está fazendo? E aí a gente começa daí a ser um monte de misturinha, de um monte de player do digital, e a gente não é a gente mesma, e aí a gente fica frustrada, fica pesado, não fica gostosinho estar lá no digital, porque você está encarando um personagem. Eu digo, a gente não tem que ser um personagem na internet, a gente tem que ser uma artista da gente mesma. Então, é a gente mesma melhorada. É a gente mesma melhorada, exatamente. Porque todos nós temos luz e sombra. E eu sou muito contra esse papo. Você tem que mostrar só o que é bom. Só aquilo que é gostoso na sua vida, porque já notou que no digital tá sempre alguém viajando, tá sempre alguém casando, tá sempre alguém tendo sucesso, palestrando em grandes palcos, tá todo mundo realizando tudo o tempo todo no digital. E aí a gente fica olhando aquilo e pensando, meu Deus, e por que eu não tô? E por que eu não consigo? E por que eu não acontece pra mim? Porque a gente fica nessa comparação, porque todo mundo é feliz o tempo todo, parece no digital, né? Então uma coisa que eu digo para as minhas alunas, não tem problema se trazerem as sombras de vocês também ali, mas vocês precisam trazer essa sombra de uma maneira que inspire as pessoas. Intencionalmente mostrando. Sabe que, como eu tive a questão de saúde, que eu não fiquei bem e tal por um tempo, e aí uma pessoa me mostrou uma luz, porque eu tava me mostrando os dias que eu também não tava bem. Olha, tô aqui no hospital, e aí eu tava só postando isso. Tava puxando para baixo a teu negócio, a tua energia. E aí uma pessoa disse, não, tu pode fazer isso, mas tu pode fazer isso de uma maneira que mostre para as pessoas que sim, tu não está bem, mas sim, tu está passando por um processo que vai te levar a algum lugar. E como é que tu está resolvendo esse processo? Como é que eu tô resolvendo esse processo? E aí não tá certo. Né? Foi uma pessoa de fora que olhou e disse, não, olha, tu vai usar isso, tu pode usar isso, não é te diminuindo a tua dor, mas tu fala sobre o feminino, tu fala sobre a força do feminino, né? E como é que o feminino resolve isso? Como é que você, como mulher, como família, como é que a tua família, mediante a tua transformação, tá te ajudando a passar por esse processo? E eu disse, uau, faz muito sentido, porque senão tu só mostra aquele lado, ela ficou com peninha de mim, porque eu quero, tu entra no estado da vítima e diz assim, eu só quero que alguém me diga tudo vai ficar bem. Se coloca nessa posição de vítima precisando de um cuidador, de um salvador, muitas vezes, e as pessoas percebem, né, e às vezes, eu mesma, alguém começa a se fazer de vítima nos stories, eu já paro de seguir na hora. Se não tem a inspiração, se não tem como é que ela tá resolvendo aquilo, como é que ela pode me ajudar com aquilo ali, eu paro de seguir na hora. E tudo é aprendizado, né, Dani? A gente erra, escuta, ouve, aberta para esse processo também, porque nem sempre a gente consegue sozinha saber de todas as ferramentas, está aberta para ouvir pessoas novas. A gente tem muito ponto cego no nosso negócio. Muito. Tanto que eu falo, me perguntam, Dani, tô chegando agora no digital, o que eu faço primeiro? Arranje uma mentora. Procura uma mentora para te auxiliar, porque imagina tu chegando pela primeira vez num lugar que tu não conhece. Que nem quando a gente vai viajar, né? E aí chega numa cidade que a gente não conhece e a gente tem, daqui a pouco, medo, receio de conhecer aquilo. Que a gente faz? Contrata um guia, né? Contrata alguém para nos mostrar a cidade. Procura um mapa. Exatamente. Então, o digital é a mesma coisa. Chegou no digital, não sei o que fazer, procura alguém que já percorreu esse caminho, que tu se identifica e vai aprender com ela. E escolhe 2, 3 mentores no máximo, porque senão também a gente fica lá, mais um curso, mais um livro, mais uma mentoria, mais uma consultoria, e a gente vai se enchendo e nunca transborda. Sim. Nunca deixa sair. Então, escolha 2, 3 mentores ali que você confia, que você acredita, gosta dos resultados, se identifica com a personalidade
e vai aprender com eles e vai aplicar o que eles te ensinaram. Porque eu vejo muito isso hoje. Quero aprender, mas não quero executar. Acho que vai aprender por osmose, né? Vai aprender e vai ter sucesso e é só isso. Não, a execução, ela é mais importante às vezes do que o conhecimento. Então, o conhecimento sem execução ele não vale de nada, porque tu ter o conhecimento e não aplicar é a mesma coisa que tu não ter aquele conhecimento. Então, quando... Obesidade mental. A obesidade mental. E aí vem uma questão muito prática que as minhas alunas sempre me perguntam, Dani, não sou criativa, não tenho criatividade, porque hoje, conteúdos criativos são os que mais conectam com as pessoas, porque as pessoas não querem mais conteúdo que elas acham no Google. Elas querem conteúdo autoral. Que nem tu falou, eu não tenho concorrente. Eu também não tenho concorrente. Porque o conteúdo que eu posto, elas só vão achar no meu Instagram. Elas não vão achar no Google, elas não vão achar em outro concorrente. Porque é só meu, é feito com a minha essência, é feito com as minhas referências, com a minha bagagem profissional. Então, eu não tenho concorrente também. Só que as minhas alunas, elas ficam pensando, nossa, como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou construir a minha marca aqui? Como é que eu vou ter um negócio se eu não sei nem o que fazer aqui dentro? Então, procura um mentor, porque ele vai te dar o caminho acelerado. Porque, não é nem um caminho encurtado, porque não tem como encurtar o caminho. Sim. O caminho é o mesmo para todo mundo. Eu posso te acelerar, dizer, ó, isso aqui não vai por aqui, não vai por aqui, é aqui. E 2023, a gente está num momento totalmente diferente do digital. O que funcionava em 2020, 2021, 2022... Início de 2023 também já não está funcionando agora. Já não está funcionando mais. mais. Então, conteúdo autoral, com pessoalidade e criatividade é o que funciona. E aí as minhas alunas falam assim, Dani, não sou criativa, não consigo ter ideia. Aí elas marcam na agenda assim, domingo às 2h eu vou parar para montar a agenda da semana, né? Não funciona. Eu falei, a criatividade não vai vir domingo às 2h só porque tu disse que tu ia parar domingo às 2h para fazer. A tua criatividade, ela vai vir durante a semana. Então, ao longo de tudo aquilo que tu tá vivendo, porque é o processo daquele dia, daquele momento que faz, isso é ideia. E você se cuidando no seu dia a dia, eu falo muito, né, de fazer academia, de fazer um exercício físico, se alimentar, cuidar da sua saúde física, mental, cuidar da sua casa, porque são nesses momentos que a criatividade vem. Eu tô no meio... É quando a gente tá dentro da nossa energia feminina. Exatamente. Eu lembro que eu tô no meio do personal lá, e aí eu tô lá concentrada, fazendo exercício, pipoca a ideia, uma ideia de post. Eu olho pro personal e eu falo, peraí que eu já venho, corro no celular, vou lá e anoto. E isso é uma dica que eu dou para quem me assiste hoje. Anote todos os downloads que vierem ao longo do dia, porque a criatividade ela não vai vir domingo às 14h só porque você quis, ela vai vir ao longo da semana. Então o tempo todo eu recebo esses downloads. E não é só pro digital, né, Dani? É pra vida. Às vezes também eu tô lá num banho demorado, eu tomo banho com luz apagada e as velhinhas, que eu sou a louca da velhinha, amo a velhinha, então eu tomo banho de luz apagada, a velhinha. E é nesse momento que minhas ideias vêm muito, porque eu tô relaxada, eu tô desligando, é meu momento de conexão. Então, eu sou uma pessoa muito criativa no banho, por exemplo. Então, eu tô no banho, eu já deixo o celular na mesinha do lado do meu box, porque eu sei que vai vir ideia. E aí vem ideia, eu vou lá e anoto. Então, tem um bloco de notas no celular. Quem é do físico aí, gosta do papel e caneta. Eu sou do papel e caneta. Da agenda, anota na agenda, porque é durante a semana que o teu post ideal vem. Não é no domingo às 14h. Então, anota, porque às vezes eu também tô dirigindo, vem para o carro, já anoto ali. Preciso falar isso. Eu mando um áudio para mim mesma. Tem um grupo comigo mesmo. Eu também tenho. Eu mando um áudio para mim mesma, porque a criatividade ela vem ao longo da semana. E aí, domingo às 14h, você vai parar para quê? Para organizar os posts, mas que as ideias já estão ali. Você só vai apenas executar, fazer a arte ou mandar para sua copy, para sua estrategista, para ela fazer. Mas a criatividade, ela vem naquele momento que a gente está conectado com o nosso feminino. E aí, Dani, tu falou que tu entendeu que as pulseiras não eram a tua essência. Não. Mas não foi ali que o teu posicionamento se formou de verdade, né? Não, ali eu tava ainda nesse processo, me encontrando, né? Tá, então o que eu quero fazer? Tá, aí eu entendi, vou voltar pra minha raiz, que é a publicidade, o storytelling, a redação, o design, e vou trabalhar dentro disso, do marketing mesmo. E aí eu abri a minha agência de marketing digital. Olha só. Que é a agência que eu tenho até hoje. Que fica em Capão. Que fica em Capão da Canoa, exatamente. É uma agência que a gente trabalha muito
produção de conteúdo e posicionamento para as empresárias. Eu atendo só mulheres na minha agência, trabalho só com empresárias e também trabalho somente com empresárias que passam pela minha mentoria de mapeamento de marca pessoal. Eu não pego empresárias de fora que nunca passaram por um programa meu, justamente porque eu preciso que ela já esteja preparada para receber tudo que a agência vai entregar para ela. Entendi. Porque eu já tive... No começo da agência não era assim. Eu pegava os clientes que realmente vinham e tudo mais, e tinha interesse. Só que eu percebi que não é todo cliente que está preparado para o digital. Não é toda mulher, não é toda empresária que está preparada. Porque ela tem que ter a marca pessoal bem construída. Ela tem que ter já o seu posicionamento bem direcionado. Para quando chegar a agência apenas externar isso no digital. E tu acha que precisa parar de produzir nesse momento quando tu tá se construindo? Não. Acredito que não precisa. Porque o às vezes as refinamento pessoas ele vem... pensam nisso, tá? Mas daí para fazer tudo isso eu tenho que... Paro tudo. Não, o refinamento eu digo que ele vem no movimento. O nosso refinamento de conteúdo, de posicionamento, ele vem nesse movimento. Então, quando eu fui para esse momento de, vou abrir agência, e no começo, como eu falei, pegava qualquer cliente. Nossa, penei muito com cliente ruim. Porque isso também, pegar cliente ruim é falta de posicionamento. Eu não sabia me posicionar, eu não sabia dizer não, o cliente, tu não faz só mais isso aqui para mim? Não faz mais só isso aqui para mim? 10 da noite, Dani, surgiu um pepino aqui, tu não faz isso aqui para mim? E aí eu, não, a boazinha, né? Claro, faço. Meu Deus, capaz que eu vou deixar meu cliente na mão. E aí comecei, de novo, acumular. E a tomar na cabeça. E a sentir que aquilo ali não era o que eu estava querendo. Mas, na verdade, qual era o meu problema no CLT? Qual era o meu problema lá na IAS Pulseiras? E qual era o meu problema ali na agência? Posicionamento. Eu não sabia me posicionar. E quais eram esses problemas? Porque a gente fala, às vezes as pessoas não identificam. Eu falo os meus problemas no posicionamento. O que não fazia tu conseguir se posicionar? Quais eram os problemas internos da Dani? Um dos problemas era o medo da perda. Se eu disser não, ele vai embora da minha agência ou ele vai procurar outra. Rejeição. Porque é uma ferida desde a minha infância, né? Depois eu posso contar também a grande ferida da minha infância, que foi a questão da rejeição. A minha é do abandono, amiga. A minha é da rejeição e do julgamento. Foram as duas que mais me feriram na infância e eu acabei levando isso para tudo que eu fiz depois, né? Para minha empresa de pulseiras, para minha agência. Porque assim, quando a gente fala assim, como é que eu construí? Eu construí em cima disso. Mas existe uma raiz. Existe uma raiz que a gente leva para a vida adulta. Eu gosto de trabalhar muito com as minhas pacientes a questão da criança interior, né? Inclusive no workshop que eu gravei outra semana também, a gente começou falando sobre feridas emocionais, né? E o quanto isso faz com que a gente se posicione, se coloque em situações. Porque às vezes para reafirmar essa dor, essa ferida, quando ela não tá curada ou tu não tem consciência dela, tu automaticamente né? Tu que é a nossa linguagem. A gente se coloca em situações para que a gente seja abandonado. A gente se coloca em situações para que a gente seja rejeitada. A gente se coloca em situações para que a gente seja injustiçada. Que é o que a gente já conhece, né? Então, assim, é muito melhor, tá? É doloroso, mas o que é mais doloroso? Continuar recebendo pessoas e conectando pessoas assim? Ou passar pela ressignificação dessa dor e aí minimizar isso, porque a gente não vai se livrar disso da vida, porque existe dentro de nós. As pessoas acham, eu vou pra terapia, eu vou pra mentoria, eu vou curar isso e nunca mais vou sentir isso. Não, tu vai sentir isso pro resto da vida. Só que de uma forma mais leve. Exatamente. Tu vai entrar no vale, mas tu vai ressignificar aquilo de uma forma mais rápida, o time é mais rápido, daí tu não desce pro fundo do poço, tu fica ali, tá, agora eu levanto. Então não é só sobre o cair e levantar, é o cair de um andar menor, cair só um degrau e não a escada toda. Exatamente. Então eu entendo que a dor, ela existe, sim, ela existe, mas assim, a gente cai um degrau, mas aí mesmo assim, parecendo que tu não tem força interna, tu fala assim, não, mas agora eu quero resolver. Eu não quero só chorar, eu não quero só... o mundo acabou pra mim. Ou aquilo ser algo que te rasga por dentro e que te deixa num movimento não consegue levantar da cama, não consegue comer, não consegue agir, Aí né? eu tô travada. Aí o mundo trava, né? Eu tô travada, não consigo ser doente de tal, eu tô estagnada. Por que eu tô estagnada? E em qual movimento eu me coloquei primeiro? O que tá fazendo eu me travar? Tá, isso tá fazendo, aconteceu isso e aquilo. E aí
Tá, o que eu vou fazer com isso agora? Que é a parte do autoconhecimento. É de tu conseguir se colocar na situação do lado de fora, conseguir analisar o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, para daí sim, daí tu dá o próximo passo. Agora, se tu não se conhece, tu se coloca na situação e tu ali fica. E sabe qual foi um ponto de virada para mim quando eu não estava me posicionando na agência e estava já afogando e me sentindo pesada? Eu entendi que o mesmo tempo que eu gastava para lidar com um cliente ruim e todos aqueles sentimentos ruins que ele me causavam, era o mesmo tempo que eu ia gastar para conseguir um cliente bom. Aí, em vez de eu estar lá 2 horas tentando resolver o pepino de um cliente que não entende meu trabalho, que não colabora com a agência, eu poderia estar 2 horas prospectando novos clientes. Então, foi aí que eu entendi porque a gente vive na escassez, porque a escassez também faz parte desse posicionamento, porque a escassez é aquilo, eu tenho medo de perder. Se eu perder esse cliente, meu Deus, o que vai acontecer? Se eu não tiver emprego, nem o shampoo e nem o desodorante eu vou comprar. Exatamente. Então, eu vivia também nessa questão da escassez por questões familiares, né? Que vem lá do nosso sistema natural. Eu acredito que a maioria de nós passamos por isso, né? A nossa geração é uma geração de pais, assim, a maioria dos pais foram agricultores, foram pessoas que começaram do nada, porque a nossa região, né, se colonizou há pouco mais de 100 anos, né, pegando Rio Grande do Sul aqui. Então, foram pais que eram famílias muito grandes, que era tudo muito pouco para cada um, e aquele muito pouco tinha que ser o suficiente. Então, eles cresceram vivendo com esse muito pouco. Né? Então, assim, o pouco já é suficiente, o pouco já me deixa feliz. Por quê? Porque quando eu comia carne na minha casa, era uma festa. Né? Eu cansei de ouvir a minha mãe falar sobre isso. É o dia do churrasco, né? Não, dia... eram 13 filhos. O meu avô trabalhava com olaria. E a minha avó era costureira de alta classe. Então, eram poucas peças, né, que ela costurava. Eram 13 filhos. Então, tu imagina botar comida na boca de 15 ao mesmo tempo. Então, a minha mãe cansou de dizer que carne era uma vez por semana na mesa. Então, quando tu tem, vamos supor, carne todos os dias na tua mesa, isso é um luxo. Não é uma necessidade básica, talvez, do teu corpo, não quem é vegano, mas falando no geral, assim. Não é uma necessidade básica para que o teu músculo se mantenha firme, para que tu tenha mais saciedade, para que tu controle a questão da alimentação. É luxo. Né? Então, eu cresci, por exemplo, a minha mãe é tudo muito... tudo tem um valor gigantesco, mesmo que seja muito pequeno. Não que isso não seja importante, claro, né? Mas é com a visão de escassez. Não com a visão de que eu posso ter melhor... De abundância. Eu vou dar valor para isso porque isso me traz abundância, ou eu vou dar valor para isso porque senão eu posso perder até isso. Exatamente. E aí eu entendi que eu tinha muitas essas feridas da escassez, do julgamento e da rejeição. E aí foi quando eu fui para terapia sistêmica, fui para conhecer mais as constelações, fui fazer, né, um trabalho com uma terapeuta sistêmica, e aí eu comecei a entender toda a raiz dessas crenças, dessa escassez, dessa falta de posicionamento. E aí eu comecei a trabalhar esse meu autoconhecimento. Que a gente falou, a gente se olha de fora, né? E aí a gente consegue pontuar os pontos cegos, né? Não somente no digital, mas também na nossa vida. A gente tem pontos cegos. E novamente tu se permitiu a olhar para Dani e se permitiu receber ajuda. Totalmente. E foi o meu ponto de virada. Foi o meu primeiro ponto de virada, foi quando eu conheci o sistêmico, né? As constelações sistêmicas. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada por isso. Foi meu primeiro ponto de virada dentro do meu empreendedorismo ali, porque ali eu aprendi a me posicionar. Comecei a me posicionar. Se colocar no teu lugar no mundo. Exatamente. Aprendi a dizer não para cliente. 6 horas da tarde, não respondia mais WhatsApp, porque eu era aquela doida que eu ia até às 11 da noite se o cliente mandasse mensagem, mandando-me, respondendo e tal, e eu pensei, sem se sentir culpada por isso. Sem se sentir culpada, mas a gente sente no começo, mesmo que a gente não, firme e forte, não vou responder, aí tu vê o celularzinho piscando, por isso que eu desativei todas as minhas notificações hoje. Eu não pisca nada no meu celular, WhatsApp e Instagram não pisca nada, justamente porque eu peguei quase
Não é um ranço, mas era tipo assim, foi muito forte essa época pra mim, porque eu comecei a ficar louca, porque eu ia às 11 da noite respondendo, no outro dia, às 7 da manhã, tava acordada de novo, continuava respondendo. O que veio depois das 11 da noite. Exatamente, e aí eu comecei aqui, e eu falei, gente, isso também não é vida, não saí do CLT pra virar, né, pra ficar prisioneira do empreendedorismo também, eu também quero uma liberdade, quero uma leveza. E aí eu comecei a me posicionar, olha, a partir das 6 da tarde não respondo mais o WhatsApp. Então, hoje, o cliente da agência, ele chega, ele já recebe o contrato e a cartilha da agência. Trabalhamos de tal até tal horário, o pedido somente até 48 horas antes do dia que você quer o pedido pronto. Então, tá tudo ali. Detalhado. Cliente chega lá no meio do contrato, eu queria isso para amanhã. Olha só, se você olhar a cláusula 8ª do seu contrato, está lá bem claro que é 48 horas. Infelizmente, quando eu consigo absorver, eu absorvo, mas não tem como. Ok, então tá. Adultos entendem. Crianças batem o pé e fazem birra, né? Então, eu trabalho só com adultos hoje, me posicionei e aprendo a me posicionar. Mulheres adultas. Mulheres adultas. E é um processo de refinamento, não é assim, aprendi a me posicionar, agora tá tudo certo. Não vou mais pegar cliente assim, aí tu esvazia a tua agência, tá, e o que eu faço agora da vida? Não, e aí, quando eu me posicionei, começaram a vir os clientes melhores. Porque é tudo como tu passa a mensagem para a pessoa. Então, o óbvio precisa ser dito o tempo todo. Então, o tempo todo eu tô falando o óbvio para meus clientes. Tu já sabe, mas o cliente novo que tá entrando não sabe. E outra, ele precisa ser treinado. Né? Ele precisa a gente vive em treinamento. Às vezes alguém me pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Eu disse, tu nasceu andando? Nasceu falando? Tu não passou por um processo? Tu não caiu, levantou, tu não falava e as pessoas não te entendiam, e aí tu teve que aprender a falar uma língua correta? Vai ser assim de agora em diante. Tu viveu 30 e poucos anos da tua vida pensando desta forma. Como é que tu vai pensar diferente saindo de 1 hora e meia de sessão? Não tem como. Calma, muito amor contigo mesma, muita resiliência contigo mesma, de olhar e dizer assim, tá, não deu certo agora, vai dar, amanhã eu chorei, caí, tá, vamos lá. Respira fundo e vamos de novo. É um treinamento de vida. A nossa mente não foi treinada para aquilo até aquele momento. Eu falo também na questão a Dani começou a fazer terapia sistêmica. Tu aprendeu da noite do dia ou tu caiu muitas vezes antes? Nossa, caiu até hoje. Até hoje preciso continuar fazendo terapia. Né? E o imediatismo que o digital nos trouxe, as pessoas querem levar isso para a vida. Mas a nossa mente e a nossa alma, principalmente, ela é muito lenta. Ela é de movimentos leves, de movimentos lentos, mas de movimentos que geram uma grande transformação. Não é que nem o trator, que é lento, pesado e praticamente não sai do lugar e destrói tudo que está no caminho. Né? É aquele movimento, porque eu digo assim, quando a gente começa a ter clareza e consciência, eu falo muito assim, o que tu ajuda as mulheres? Eu ajudo elas a terem clareza e consciência do que elas sentem, porque daí sim, tu cria ferramentas para sair da onde você tá. Exatamente. Então, é trazer essa consciência de que sim, é possível, mas tu precisa ter amor e resiliência contigo mesma. É um processo. Porque o mundo não tem isso contigo. E se tu não conseguir ter nem isso contigo mesma, é tu sem amor contigo mesma, é tu se torturando e o mundo te torturando. E aí a gente afunda. E era isso que estava acontecendo na minha agência, até eu me posicionar. Aí me posicionei, tudo mudou. Aí aprendi a fazer contrato, aprendi a me posicionar, aprendi a deixar clara as regras do meu jogo, o jogo da minha empresa, porque é uma troca, não é o cliente que manda, não é o cliente que tem razão sempre, não. É uma troca, é um equilíbrio. E aí, quando eu me posicionei, voou a agência. Saí daqui do 10 pro 100 muito rápido. A gente chegou a ter uma cartela de 55 clientes numa época ao mesmo tempo. Uma equipe gigante. Aumentei também, a equipe, a gente começou a contratar. E comecei a... Aí foi quando eu falei, lotei toda a minha agenda, lotei todas as vagas da minha agência,
Legal, agora Eu vou ir pro digital. é o próximo passo, exatamente. Aí em 2019, a agência surgiu em 2017. Ir pro digital é o digital de venda, né? É, de me mostrar, falar, porque o meu Instagram era um Instagram bem pessoal, zero trabalho. Eu postava coisas do meu dia a dia, postava alguma coisinha outra do trabalho, mas era para mostrar o meu diáriozinho ali na rede social. Realmente, os meus clientes na época vinham pelo boca a boca, pela indicação. Não era teu produto de venda. Não era meu produto de venda. Então, aí isso em 2017 para 2018. Aí lá no final de 2018 para 2019 eu já estava com esses 50 e poucos clientes. E aí eu pensei, tá, agora é o outro momento. Então, como é que eu posso escalar agora esse meu conhecimento? Vou ensinar outras empresárias. E era bem aquela época ali que estava 2020, iniciou a pandemia, né? Então também teve esse fator que influenciou muito essa minha transição. Principalmente por causa das mentorias. Das mentorias e da demanda, porque aumentou incrivelmente a demanda, porque as pessoas com as lojas fechadas, com os comércios fechados, qual foi o único canal que sobrou, né, para se divulgar, para aparecer? A internet, que é a rua mais movimentada do mundo. Então, as pessoas começaram a ir para lá, mas elas não sabiam como estar lá. Elas não sabiam como se posicionar. Eu já tinha 2 anos de expertise com a minha própria agência, né? Mas já estava há mais de 10 anos no mercado de marketing, o marketing tradicional, revista, jornal e rádio. E eu já tinha 2 anos de experiência de atender 55 clientes no digital. Falei, bom, é o meu momento agora. E aí, em 2019, eu fui para o digital e comecei a gravar, falar, abrir caixinha de perguntas, conversar com a minha audiência. E aí começaram a vir as minhas primeiras alunas empresárias, mais ou menos ali pelo 2019. Então, já faz 4 anos que eu atendo como mentora mesmo. Tenho agência ainda, mas hoje a gente trabalha com um número bem enxuto e nosso número caiu para 1/3. Aumentou o ticket, caiu para também a gente conseguir, né, diminuir a equipe, porque hoje também eu tenho esse outro braço da minha marca pessoal, que são as mentorias, os cursos que eu dou, as palestras que eu faço, os eventos para empresários que eu faço presencial também. Então, hoje eu divido o meu tempo entre todas essas frentes. E aí, foi fundamental eu ter entrado nessas terapias sistêmicas para eu ir para o digital. Porque eu já cheguei muito mais preparada lá, em 2019, para gravar. Porque quando a gente vai gravar, quem aí já não foi chamada de blogueirinha? Quem aí quer aparecer? Quem ela pensa que ela é? Né? Então, eu peguei ali aquele início e as pessoas me questionavam. Quer se aparecer? Quem a Dani pensa que ela é? Eu ouvi de uma pessoa da minha família, essa semana, que eu fui mostrar o teu perfil. Eu disse, olha quem que eu vou entrevistar, mega feliz e tal. Aí a pessoa olhou, tu quer ser isso? Eu respirei fundo, que é uma pessoa muito próxima, e aí eu disse assim, não, eu quero ser eu. Mas eu quero chegar num movimento onde que eu atinja muitas mulheres e que faça sentido quando elas me verem e me lerem, né? Então, é o meio de eu poder alcançar muitas pessoas. Exatamente. Foi doloroso ouvir isso. É muito doloroso e eu, graças a Deus, nunca ouvi da família. Eu já ouvi de pessoas próximas, de pessoas que talvez nem são muito conhecidas. Mas muita gente ouve do marido, da mãe, exatamente, do pai, eu imagino que deva doer ainda mais vindo da família, né? Porque tu tem um carinho por aquela pessoa. Quando vem no estranho da internet, tu nem sabe quem é aquela pessoa, nem sabe. Então, é mais fácil. Então, quando eu fui para o digital, as terapias sistêmicas me ajudaram muito nesse posicionamento, porque vinha lá, blogueirinha, eu vinha lá, eu não concordo com isso que tu falou. E aquilo e aí eu sabia absorver aquilo, olha, não tem nada a ver comigo, e passar adiante. Exatamente, porque eu não gosto muito de falar de seguidores, sabe? Eu gosto de falar de comunidade. Estar no digital, estar trabalhando, tendo sua empresa, é construir comunidade. Então, quando chega uma pessoa lá no meu Instagram e diz assim, eu não concordo com isso que tu falou, e aí usa palavras de baixo calão, ou me ataca de alguma maneira, eu entendo nesse momento que essa pessoa ela não faz parte da minha comunidade. Sim. E tá tudo bem. E eu não sou obrigada a agradar ela. E ela não é obrigada a gostar de mim. E ela pode escolher milhares de mentores na internet que ela gosta
e segue o conteúdo, bloqueio, pronto, vida que segue. Eu gosto muito disso que o digital a gente pode silenciar todo mundo, né? Silenciar. Não é que nem no dia a dia. E silenciar quem não nos faz bem, quem Exatamente, é muito bom. Eu acho que o digital é maravilhoso por isso. A pessoa ali bloqueia, nunca mais tu vê a pessoa no digital, né? Então a pessoa morreu ali naquele digital. Então é isso, é aprender que vão vir críticas. Vão vir pessoas falar do teu trabalho, mas é a plena consciência do teu propósito. O que tu tá fazendo ali? E não é nem um propósito, aquela coisa que o pessoal fala, né? Ai, preciso achar meu propósito. O propósito é o que você se propõe a fazer. Eu me proponho... Qual é o teu talento que te move a tu fazer algo pelo outro? Exatamente. Ali, meu propósito era auxiliar mulheres a se posicionar para ter sucesso através do negócio delas no Instagram e no digital. Então, esse era o meu propósito. Então, se aquela pessoa tá me criticando, ela não é a minha cliente. Ela não é a minha aluna, ela não é a minha comunidade. Ela não se conecta contigo. Eu não preciso me preocupar com ela. Se ela vai falar de mim, se ela vai ficar braba comigo, o problema é dela. Ela que assuma os pensamentos dela e vá conviver com isso. Eu estou preocupada com a pessoa que eu auxilio. Eu estou preocupada com a aluna que eu mudo a vida. Eu estou preocupada com a aluna que quer aprender e quer encher a prada de dinheiro, que é um dos jargões que a gente usa lá na minha comunidade. Então, a pessoa que vem falar do teu trabalho, que vem falar de ti, que vem bater de frente, sabe? A pessoa que tu fala A, ela quer falar B, porque ela quer bater de frente contigo, essa pessoa ela não faz parte da tua comunidade e ela nunca vai ser tua aluna. A não ser que ela mude a mentalidade dela. Ela possa vir ser tua aluna. Mas senão ela não vai ser tua aluna. Que nem um dia eu recebi uma mensagem lá no meu direct de uma seguidora que eu estava fazendo uma narrativa falando dos meus resultados, né? Que hoje a gente faz 6,1, 6,7. Hoje a gente fatura muito alto na empresa. E ela colocou bem assim para mim no direct. É muito fácil para vocês fazer sucesso no digital sem ter 3 crianças penduradas em vocês o dia todo. Ela me mandou assim, ou seja, ela estava dizendo que porque ela tinha filhos, ela não conseguia. E eu super entendi também, porque com certeza é uma dor dela, ela deve estar extremamente esgotada, essa mãe. E realmente, eu sou mãe de 2, né? E realmente o nosso tempo, ele muda. Por mais que tu priorize, não é o mesmo tempo livre. Mas aí, assim, tu tem que entender que isso é teu. E entender que talvez tu não vai acelerar tanto quanto uma pessoa que não tem que não é uma limitação, mas que não tem essa prioridade, porque sim, são as nossas prioridades, eu pelo menos é uma delas, e então eu sei que eu não vou fluir que nem quem tá solteiro, livre no mundo, livre, leve, solto, e tem uma vida tranquila. Mas aí eu tenho que ter essa consciência e colocar ela pra dentro de mim. E não espelhar isso no outro, porque o outro não tem nada a ver contigo. Porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo. Porque ótimo. Exatamente. Ele começou há quantos anos atrás? Ele começou num momento em que o digital funcionava diferente, explodiu num nicho que não existia. E ela tá se colocando nesse lugar de vítima, né? Porque eu sou vítima dos meus filhos, eu sou vítima do governo, eu sou vítima da minha família que não teve condições. E aí tu vai te vitimizando. Aí tu fica na esfera do eu, né? Exatamente. Eu sou... porque ninguém me ama, ninguém me entende. E aí, quando ela me mandou aquilo, eu coloquei depois, eu printei e coloquei nos meus stories, óbvio que eu não divulguei quem era, mas pra trazer a discussão pra luz mesmo. E eu me posicionei, eu falei, olha, essa não é uma bandeira da minha comunidade. Eu entendo essa mulher, eu não sou mãe, não posso nem falar dessa questão que ela tá falando aqui, nem me compete, mas ela tá, né, colocando a responsabilidade dos sonhos dela, da vida dela, em cima de outras coisas. Não, olha a Veri, né? Exatamente. A Veri é uma colega, outra rainha da nossa comunidade, e aí, então, ela simplesmente decidiu a minha vida, meus filhos, o meu trabalho, o meu sucesso. E foi fazer ela acontecer. Foi mãe solteira, de certa forma, né? E foi fazer sucesso e hoje tá uma milionária aí no caminho. Exatamente. E quando eu entendi, e quando ela fez esse posicionamento lá no meu direct, e eu me posicionei nos stories falando, olha, eu não concordo com isso. Aí fui lá e dei os meus motivos porque eu não concordava, né? Que eu acredito que cada uma de nós somos responsáveis pelo nosso sucesso, cada uma tem que entender o seu momento e fazer o que pode dentro do seu momento. E aí, o que acontece? Quando eu me posiciono dessa forma lá nos meus stories, o que eu faço? Eu atinjo 3 tipos de pessoa. Primeiro, eu atingo essa mulher que vai ficar braba comigo. Ela vai dizer quem ela pensa que ela é, falando isso de mim lá, ou se posicionando dessa maneira. Então, essa mulher provavelmente ou ela vai me xingar no direct depois, ou ela vai embora do meu Instagram. E tá tudo bem, porque, de novo, ela não faz parte da minha comunidade.
Segundo tipo de pessoa que eu vou atingir quando eu me posiciono. A pessoa que pensa como essa mulher, mas ao ver eu me posicionar, ela pode refletir. Realmente, talvez eu esteja me colocando nessa posição de vítima. Nossa, isso aqui que a Dani falou, talvez realmente faça sentido. Então, ela se mantém dentro da minha comunidade, mas, né, ela está nesse processo de reflexão, mas ela não está batendo de frente comigo. Ela não está dizendo, não, isso aí não existe, não é para mim. Então, ela ainda se mantém dentro da minha comunidade. E o terceiro tipo de mulher que eu atinjo, quem? Quem concorda comigo. Quem se posiciona como eu. Isso é muito parecido com a questão das amizades na vida, né? Exatamente, é o mesmo, a gente faz o mesmo percurso, porque nós queremos pertencer o tempo todo. Então, é o mesmo caminho. Então, quando eu me posiciono e aquela mulher que concorda comigo me vê lá me posicionando, ela quer me mandar um direct. Ela quer dizer que ela concorda comigo. Ela quer dizer que ela é mãe, ela faz do jeito que ela consegue, que ela pode. Então, quando a gente se posiciona, a gente faz o nosso refinamento de comunidade. Então, eu mando embora quem não faz sentido, até porque o que eu mais quero é que pessoas que pensam que nem essa mulher que mandou a mensagem vão embora do meu perfil se elas não quiserem aprender comigo. Porque essa mulher, se ela vier ser minha aluna, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a culpa em mim se ela não tiver resultado. Ela vai dizer não, porque a Dani não ensinou direito. Ela coloca a culpa nos filhos, não vai colocar a culpa na mentora? Então, por isso que se posicionar é importante, para fazer esse refinamento de comunidade. Sabe que eu ouvi eu estava no Protagon ali há alguns dias, e aí a gente fazia dinâmicas com pessoas totalmente desconhecidas, né? E aí chegou até mim num movimento onde a gente estava falando sobre o posicionamento no digital, então a gente tinha que discutir um assunto. E aí chegou um senhor, uns 40, 50 anos, ele estava como é que se chama as divisões de classe dentro dos eventos? O VIP. Ele estava no Diamond, que era acima do meu, né? Com um ticket que ele pagou 3 vezes mais do que eu paguei para estar ali. E ele chegou e disse, o que ele tá falando ali não se aplica, né? Essa pessoa tá falando porque já tá assim. Porque ele tá falando isso porque ele já ganha milhões com isso. Porque o digital não funciona. Quem não tem tantos seguidores não consegue. Quem não tem isso e aquilo, porque eu não me coloco no digital, eu nunca fiz isso. Aí eu tentei começar a argumentar com ele, olha, a gente precisa começar de algum lugar, né? A gente precisa fazer o movimento, nem sempre vai dar certo, a gente vai testar, a gente vai olhar, e assim, aos poucos, a gente vai chegando. Ele também não chegou a esses milhões de seguidores do dia para a noite. Ele foi fazendo e começou de algum lugar. E eu tentei argumentar umas 3 vezes com ele. Ele não... Irredutível. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o que uma pessoa dessa está fazendo aqui? Porque ele não concorda com o mentor que está em cima do palco, ele não concorda com o posicionamento, ele entende que ele não está crescendo com isso, ele pagou uma fortuna só para dizer que estava nesse... Ele quer ter o sucesso por osmose. Ele quer pagar o valor do ingresso, assistir a palestra e achar que vai ter sucesso por osmose. Ele não quer executar. É porque eu estava lá. Exatamente. Às vezes até pelo status, né? O status de eu estar lá. E aí fica nessa... E Dani, vamos até só olhando para o nosso encerramento, mas não é um encerramento. Já estamos encerrando, gente. Já. Não, dá para ficar aqui a manhã toda, a tarde toda falando, mas para mim ficou muito claro todas as transformações que tu passou para se tornar empresária que tu é. Mas depois que tu se tornou essa pessoa que entrou no digital, tu passou por um posicionamento de vida pessoal, né? Uhum. E aí eu quero que tu nos conte porque não sei se tu percebeu, mas falar disso eu trago pra vida, porque muita gente não trabalha com o digital. Uhum. E esse posicionamento não é só pro digital, é pra vida, que nem a gente falou no início, né? Que transformação de vida a Dani passou na vida dela que alavancou ainda mais o sucesso que tu tem no digital? Foi disciplina. Com certeza foi disciplina, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha disciplina. Eu era uma pessoa, eu tenho os arquétipos. Quem entende de arquétipo sabe que eu sou o arquétipo do rebelde. Então o rebelde, ele não gosta de seguir regra, ele não gosta de seguir rotina, ele é uma pessoa que é muito criativa. Então é difícil ter uma rotina e uma disciplina. Mas eu entendi que eu precisava dessa rotina, dessa disciplina. Porque quando eu comecei a empreender, eu saía do meu quarto de roupão, descabelada, tomava meu café, sentava para trabalhar na minha mesa, de roupão, descabelada. E aquilo era meu dia. E aí, que mensagem eu estava mandando para o meu cérebro
trabalhando daquele jeito, trabalhando sem estar pronta para trabalhar, sem estar pronta para receber um cliente. Então, eu não tinha disciplina. Hoje, eu acordo 7h30, tomo meu banho, tomo meu café, me arrumo. E não é se arrumar, se maquiar ou colocar roupa de marca. Não, é estar minimamente estruturada. Hoje eu entendo que eu preciso, mesmo nos dias mais difíceis, nos dias que eu não quero levantar da cama, que eu quero ficar lá em posição fetal, porque tá caindo o mundo, eu preciso estar minimamente estruturada e disciplinada para realizar minhas atividades. E eu trabalho muito também alta performance com as minhas alunas, porque alta performance é isso, não é tu trabalhar duro, é tu trabalhar inteligente. É trabalhar de uma maneira assertiva. Então, com a disciplina e com o foco, eu consegui começar a trabalhar de uma maneira inteligente. Então, hoje, meu dia, ele não é das 8 às 8, trabalhando e se esgotando, e aquela coisa que vai te esgotando mentalmente. Não, meu dia é gostoso das 8 às 8. Por quê? Eu tenho disciplina. Faço tarefas que eu não gosto? Faço, mas eu sei que aquilo faz parte também da disciplina do meu negócio. Não faz só o que a gente gosta, a gente precisa fazer o que é preciso, né? Motivação não vai ser todo dia que tu vai acordar motivada. E isso é o que adultos fazem. Exatamente. Então, acredito que até foi isso, foi estar no adulto. Então, crescer, adultecer. Adultecer, essa foi o meu ponto de virada. Eu precisava adultecer, sair dessas crianças de criança, da minha criança ferida, da minha criança, né, interior, e assumir realmente o meu lugar, assumir o meu protagonismo, né, entender quem eu era, e a partir daí me movimentar com disciplina, porque é muito fácil a gente perder a disciplina. Também. E como? E muito fácil. Na academia, na alimentação, na vida, no relacionamento, e não no digital. Que isso não vai acontecer, né, Dani? Tem dias e dias, momentos, tô passando por um perrengue super difícil. Vou me permitir comer algumas coisinhas diferentes. Mas bem. Isso não é rotina. A exceção. É o que as pessoas fazem, assim, daí eu vou passar um mês fazendo isso. Não, gente, são dias, talvez 2 dias na semana, 3 dias, parou, agora a gente volta. Né? Então, assim, o problema é quando essas exceções viram rotina. Exatamente. Porque a motivação, as pessoas falam, tem que estar motivado. Não, tem dias que tu vai acordar e não vai estar motivado. Então, a disciplina, ela sempre vai vencer a motivação. E o que mudou dentro de ti com todo esse processo, Dani, internamente? Internamente, Hoje tu é mais feliz? Hoje... mais leve. Que a gente falou no começo do nosso pod aqui. É a leveza. É a leveza de fazer as coisas com gosto. Gostosinho, sabe? Às vezes eu tô ali fazendo umas planilhas chatas que tem que fazer, mas é gostosinho. Mesmo assim é gostosinho, porque eu sei que a hora que terminar aquilo ali, eu vou fazer alguma coisa muito legal que eu gosto, eu vou dar uma aula que eu gosto para minhas alunas. Então tem que ser gostosinho. E não vai ser todos os dias gostosinho, mas você tem que levar isso da maneira mais leve. Então, quando eu entendi isso, criou uma leveza. E aí refletiu em tudo na minha vida. Refletiu no relacionamento, refletiu na prosperidade do casal, na prosperidade da família, na prosperidade da empresa. Então, às vezes, quando eu tô muito rígida, trava tudo. Não vem mais aluna, dá uma travadinha ali, e aí eu não preciso soltar. E aí eu solto e o universo flui de novo. Exatamente. Confiar. Ótimo. E que mensagem tu gostaria de deixar para quem tá te ouvindo, para esse público novo que vai se conectar contigo, para as mulheres que estão no digital, para as que não estão no digital? O que é importante elas olharem para a vida delas, assim, para que, de certa forma, por mais que elas não estejam fazendo uma terapia ou que elas não estejam ainda dentro do processo de autoconhecimento, o que tu deixaria de mensagem para que haja um movimento na parte delas? A mensagem muito que está latente aqui, tem várias mensagens que eu gostaria de passar, mas a que eu estou recebendo aqui hoje em relação a tudo que a gente falou você não pode ter vergonha de ser quem você é. E às vezes a gente pensa, eu não vou falar isso porque vai ofender, ou eu não vou falar isso porque vão me crucificar, ou eu não vou falar isso porque eu vou... Fiz isso ontem. Fiz isso ontem quando eu fui falar minha crítica do filme da Barbie. Travou, não quis falar? Aí eu falei assim, levemente, de uma forma bem encolhidinha. Falei, mas de uma forma bem pequenininha. Exatamente, então não tem que ter vergonha de quem a gente é. E por muito tempo eu tive,
porque eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de não pertencer, de ser excluída. E eu percebi que quanto mais eu era eu mesma, quanto mais eu colocava minha essência para fora, quanto mais eu era a Dani Soares, mais as pessoas gostavam de mim, mais as pessoas que faziam sentido para minha comunidade se conectavam comigo. Então, não tem, né, delícia de ser quem a gente é, né? Maior delícia do que ser quem a gente é. E ninguém é você. E esse é o teu grande poder. Justamente porque daí a gente não tem concorrente. A gente tem apenas... Eu digo, a minha única concorrente sou eu do mês passado. A minha única concorrente é a Dani do mês passado. Com as tuas dores, tuas crenças. Eu tenho que só ser melhor que a Dani do mês passado. Não preciso ser melhor que ninguém. Eu preciso só ser melhor que eu mesma. Então, eu não tenho vergonha de quem eu sou. Eu não tenho vergonha de me posicionar. Eu não tenho vergonha de falar aquilo que faz sentido. Sempre com educação, sempre com elegância. Respeito. Sempre com respeito. Né? Porque hoje a gente fala se posicionar, parece que a pessoa vai criar polêmica, vai botar a boca no trombone. Não é isso. É se posicionar com respeito. As pessoas merecem respeito. Então, eu acredito muito, muito isso. Ser quem a gente é uma delícia e não temos que ter vergonha disso. Gostoso. Dani, mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Eu ficaria mais um tempão aqui falando contigo. Percebo que eu tenho que me aproximar mais ainda Ai, de ti. bora lá, mulher! Mais ainda, porque eu estou em processo digital. O digital, para mim, entrou há 6, 7 meses. Então, ele é um bebê ainda. Totalmente. Né? E daí tu para, gente do céu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tô perdida ainda, né? Então, é gostoso. Eu amo estar aqui, eu amo gravar, eu amo me conectar, mas só amar não te resolve a vida. Uhum. Só amar não te traz o retorno financeiro que tu precisa. Eu acho que é o que mais pesa na vida de quem tá pensando em entrar no digital. O digital, ele é importante, ele nos conecta, mas precisa haver o equilíbrio de troca da gente com a gente mesma. Também. É o quanto de tempo tu desprende para aquilo e tu não faz aquilo só por amor. Né? Porque o propósito existe, sim. Tu não vai deixar de existir, mas a gente precisa sobreviver nesse mundo de hoje, né? E então, eu entendo sim, que eu acho que a principal mensagem que fica assim, no meu coração da nossa conversa de hoje é que quando a gente não sabe a nossa essência, quando a gente não se conhece, quando a gente não olha pra gente como a gente deveria olhar, quando a gente não tem o autoconhecimento sobre quem a gente pensa que a gente é, inclusive, a gente não consegue se posicionar, nem na vida, muito menos no digital. Então, a principal mensagem que fica assim, procurem pessoas que possam te ajudar a ter clareza, porque o problema não são as dificuldades, são quem vocês pensam que vocês são, ou quem vocês nem sabem que vocês são ainda. Então, é entrar em contato com isso, e quando a gente entra em contato, a gente percebe, a gente muda a rota, né? E aí sim, a vida flui gostosinho, a vida flui de uma forma deliciosa, de leve, e a gente consegue viver aquilo que a gente tanto espera. Porque a gente sonha com uma coisa que nunca acontece. Por quê? O porquê? Eu deixo essa pergunta para vocês hoje. Por que vocês ainda não conseguem viver a vida que vocês sempre sonharam? O que falta acontecer aí? O que falta para te conseguir olhar e dizer assim, que nem a Dani disse agora, eu preciso ser melhor que eu mesmo, que a Dani do mês passado? O que falta para te conseguir olhar para ti de uma forma com que o mundo em abundância te proporciona aquilo que tu merece? E se tu não sabe o caminho, procura, porque tem muita gente boa aí no mercado que pode te ajudar a descobrir isso. A Dani é uma, a Nay é outra, né? Estamos cheias de mulheres maravilhosas, né, nesse plano. Então existem muitas pessoas boas e maravilhosas que podem te ajudar com essa clareza. E eu encerro aqui trazendo o que os meus patrocinadores fazem, porque eu citei eles, mas eu não falei o que eles fazem, né? E então, o que os meus grandes patrocinadores fazem? A Bosco 53 é um café que traz doces de Pelotas, mas são alguns doces originais, não é os da feirinha, sabe? É um café que é um clube de livro, que tem lojas no andar de cima, é um local para te entrar, se alimentar, se vestir e sair, tudo ao mesmo tempo. Então, é um local muito gostoso aqui de Caxias. Eles
te presentear, Ai, Dani, que delícia. com esses doces. Depois a Dani, na volta pra Capão, vai se deliciando. Vou, com certeza. Ela e o marido vão Hoje se tá deliciar. um friozinho gostosinho para um docinho, né? Ai, que delícia. E um café, então, melhor Nossa ainda. Senhora. Vamos lá aqui, quem mais? A Yang Modeladores, ela trouxe Oi? Ela trouxe um presente pra ti, Ai, Dani. que delícia! Pra Dani Soares. Esse é um presente da Moda, que embeleza e faz bem. Amei. Espero que você goste. Com certeza. Eu tava olhando já essas... As lingeries que estão me acompanhando aqui na imagem. Amei. Mas agradeço a Estela, que gentilmente, né, te presenteou. Desejo que seja uma forma de tu fazer um carinho no teu corpo também, que essa é a ideia da marca. É fazer um carinho no teu corpo. Posso só te pedir pra... Porque senão vai ficar... esconde a câmera, daí as pessoas não me veem. Ah, sim, tava bem na tua câmera ali. Imagina. A doutora Lu Rossi, que trabalha com harmonização facial, ela é dentista e harmonização facial. Inclusive, doutora Lu, tô precisando te visitar. A Dolce Modas, que é uma loja de roupas e calçados, a loja da minha mãe, né? Eu sempre falo, loja da minha mãe, né? Aquela coisa de... Então, é uma magazine onde tu encontra roupas, calçados, bazar, cama, mesa e banho para toda a família. Então, tu entra lá e sai vestido. A Kinésio, o Instituto Kinésio de Acupuntura, Pilates e a parte toda de saúde física, que é onde eu me cuido da minha coluna, cuido do meu rosto, e as minhas filhas também fazem Pilates comigo, então virou um momento de mãe e filha, mas são de profissionais extremamente competentes. A Gepeto Móveis Planejados, que trabalha com móveis sob medida, personalizados, planejados conforme o que a tua casa e que a tua essência procura. A I5, que é essa gravadora que nos acompanha, que me apoia em todo esse projeto, que está ajudando esse projeto a acontecer. A FJP Demolição e Antiguidades trabalha com demolição de casas antigas e reaproveitamento de material. Então, sabe aquele olhar vintage, aquele olhar gostoso daquela peça que vai fazer a diferença na tua casa? Então, lá tu encontra isso, além de, se tu precisar de alguma obra para limpar e para construir a tua casa nova, eles fazem todo esse processo para ti, te entregam a obra prontinha. A Gigi Pet Studio, que cuida da minha pet, da Aurora. Ela vai feliz, volta feliz, e eles têm um olhar muito sobre o amor ao animal. Não é só sobre o negócio, é sobre o amor ao animal. A Cris Biscoitaria, que trabalha com produtos artesanais de fermentação natural. Então, eles têm alimentos muito saudáveis, gostosos e que enchem o coração da gente. A Vila Urbana é um espaço de coworking aqui em Caxias Novo, mas ele é um espaço que te abraça, que te proporciona todos os serviços que tu precisa dentro de um espaço para que tu possa sair de casa, trabalhar. E se tu não tem espaço para trabalhar, lá tu encontra também. E a Thay Trave. A Thay, ela me maquia, a Thay cuida do meu cabelo, é uma pessoa que tá sempre cuidando para que... Esses dias lá na área eu tava te olhando e tinha uma mecha, ela tava me incomodando, aquela mecha que não ficou enroladinha. Então, ela também me cuida como amiga, trabalha com cílios, então é uma profissional muito competente nessa área também. Obrigada a todos os meus patrocinadores, obrigada a todas as pessoas que ficaram conosco até agora. Obrigada mais uma vez, Dani. Eu honro a tua vida e honro a todas as pessoas que estão com a gente o tempo todo. E até o próximo episódio. Até! Eu quero agradecer a participação, foi uma honra, foi um papo muito gostoso, ficaria a tarde toda, a manhã toda conversando. E então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, por favor, né, pode acessar meu Instagram, é danisoares.oficial. Lá tem os meus canais de venda, tem o contato do meu time, lá eu produzo muito conteúdo para quem quer se destacar no digital, se posicionar no digital. E vai ser uma honra receber os clientes, os espectadores aqui do Pod da Nai. Ótimo, e assim, ó, depois vai ter mais takes, vai ter muito material ainda pra gente conversar sobre isso, né, Dani? E então, fiquem com a gente, comigo e com a Dani, nos sigam, curtam, compartilhem muito esse podcast para que muitas mulheres aprendam a se posicionar e até o próximo episódio.